Em princípio, nós preparamos uma apresentação bastante sintética, mas prevendo em torno de 20 minutos para a disponibilidade, mas vamos tentar fazer o máximo possível para nos readaptarmos aos 10 minutos. Então, prezados, nós vamos falar um pouquinho da nossa visão sintética, né, da importância dos fertilizantes minerais, também fazer, em virtude até da complexidade, amplitude, né, a dimensão desse tema, falar um pouquinho do projeto de lei 5.807, 2013, e vamos fazer algumas considerações finais. Então, vamos falar um pouquinho da visão sintética da importância dos fertilizantes minerais. Conforme o quadro pode nos mostrar, fertilizantes minerais correspondem a 0,7% do PIB brasileiro, tendo como base o ano de 2014. Da mesma forma, 26,2% em relação ao PIB de cada elo da cadeia acima. Então, por exemplo, 26,2% dentro da cadeia de insumos representa 10,4% em relação à agropecuária, 11% em relação à agroindústria e 9,9% em relação a serviços. Representa 3,1% do PIB do agronegócio. Então, portanto, é um segmento econômico bastante importante para o nosso país. Do seu ponto de vista da natureza, característica estratégica e até de segurança nacional, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Esse quadro procura mostrar a inserção do Brasil dentro do contexto mundial, seja em relação à produção, à importação, à exportação e o consumo, tanto do nitrogênio, tanto do fósforo, como do potássio, bem como a formação do NPK, que é a somatória dos 3 macronutrientes primários, como nós denominamos. Ou seja, aqui considerando uma série histórica desde 1989 a 2012, é interessante observar, eu vou dar um foco aqui nesse momento no fósforo e no potássio, até porque o nitrogênio nós temos também a questão do shale gas, ele poderia também ser avaliado aqui na casa dentro do contexto. Mas, do ponto de vista mais imediato, o Brasil, olha só, pessoal, o Brasil está na 5ª posição de produção, em relação ao share de produção de fósforo no mundo. E tem uma taxa de 2,94% ao ano. E aqui vocês podem ver a China crescendo 7,10%, a Rússia 4,53%, a Índia e os Estados Unidos praticamente já em decrescimento, né? Então, aqui é o share em volume, essa segunda coluna. Essa segunda coluna é share em volume mundial e aqui é taxa geométrica de crescimento anual. Então, você veja em termos de fósforo. Em fósforo, o Brasil está 2,9% ao ano, enquanto a China está praticamente o dobro, né? Produzindo. A China produz 38,64% do fósforo, o Brasil está produzindo 4,5%. Já quando a gente fala em importação, vocês podem ver, o Brasil ocupa a primeira posição em termos de taxa de crescimento. O Brasil cresce 15,5% ao ano em termos de importação de fósforo. É o primeiro lugar, né? Seguido aqui, no caso, pela Argentina, em terceiro lugar a Índia e Bangladesh em quarto lugar. Em termos de volume de importação, então o Brasil importa praticamente 15% de todo o fósforo importado do mundo, está em segundo lugar. E em exportação, a gente praticamente aqui é desprezível a nossa participação. E em consumo, pessoal, nós somos o 4º maior share de consumo do mundo. E temos aqui a 3ª maior colocação em termos de crescimento anual.
né, nós estamos crescendo aí 5,59% ao ano, tá? Em termos de potássio, vocês podem notar a produção de potássio do Brasil ocupa a 11ª posição, é 1% da produção mundial, porém tem uma taxa de crescimento de 7,23%, mas é uma base pequena, enquanto a China está crescendo 22% ao ano, com um share de 9,34%, ocupando a 2ª posição. Tá? Em termos, aqui o que acontece, pegando aqui a importação, Brasil está na 3ª maior colocação, 15% de todo o potássio é importação brasileira e tem a maior taxa geométrica de crescimento de potássio, 6,26% ao ano. Né? A importação também praticamente desprezível. E o consumo, que também chamamos a atenção, é o 2º maior volume de consumo do mundo, 16% de todo o potássio do mundo, e está crescendo 6,22% ao ano, praticamente empatado com a China. Fazendo um resumo geral do NPK, o Brasil está na 9ª posição em termos de produção de NPK, com 1,65% da produção mundial, e cresce 2,39% ao ano. Aqui eu chamo a atenção, em termos de importação, nós estamos na 2ª posição, né, com 12% de todo o fertilizante importado no mundo, com 8,95% ao ano de importação de NPK, em primeiro lugar. Praticamente bem à frente dos demais. Em termos de exportação também desprezível. Agora, em consumo, nós somos o 4º maior consumidor de NPK do mundo, consumindo 6,6%. Estamos na 1ª posição dos 4 maiores mercados do mundo, estamos crescendo 6,13% ao ano, considerando de 1989 a 2012. Ou seja, praticamente aqui o dobro da China, 1,5 vezes que a Índia e 4 vezes a taxa mundial. Então, o Brasil, em virtude do exposto, solo, luz, água, nós temos um grande potencial. Aqui, para mostrar toda a série histórica que nós temos desde 1950, o Brasil, então, está crescendo praticamente 8% ao ano, seu consumo de fertilizantes. E de 1989 a 2014, está crescendo 5,64% ao ano. É uma taxa bem expressiva em relação aos demais países do mundo. Aqui vale salientar a importância da fronteira agrícola. Olha só, pessoal, a fronteira agrícola, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, estão crescendo 19%, 16%, 15% ao ano. Você pega o Mato Grosso, que é o maior consumidor de fertilizantes, cresce 12% ao ano, e a fronteira cresce, em média, aqui 17% ao ano. São Paulo, que é o 2º maior consumidor de fertilizantes, estabilizou em 1,4% ao ano, tem a menor taxa de crescimento de fertilizantes do mundo. Ok. Obrigado. Aqui vale observar, então, resumindo, nós estamos aí crescendo a importação 3,64 vezes mais rápido do que a produção nacional. Então, a partir de do ano 2000, a importação passa a superar a produção nacional, e hoje nós estamos com a importação crescendo 8,74% ao ano e a produção nacional 2,40% ao ano. Ok? Aqui eu vou passar rapidamente. Vocês podem notar que, embora todos os esforços de domínio de conhecimento que nós temos, da agricultura tropical, etc., nós temos ainda uma alta dispersão nas produtividades das principais culturas do país. Então, esse coeficiente de variação, que vocês sabem é o desvio padrão em relação à média, você vê, por exemplo, o arroz
70%, o milho, 73%, né? Então, você, por exemplo, você vê aqui municípios, aqui analisando todos os municípios do país, tem municípios que faz 6 quilos por hectare e tem município que faz 10 mil quilos por hectare, pela nossa dimensão continental do país. Então, a nossa dispersão ainda é muito alta, inclusive na própria soja. A soja ainda varia 17,26%. Aqui vocês podem ter uma visão por estado, o coeficiente de variação das produtividades por estado, considerando todos os municípios do país. Então, vocês podem ver que quem está abaixo do coeficiente de variação do Brasil e quem está acima. Para o feijão, a mesma coisa, para o trigo, para o milho, para a soja. Aqui, pessoal, analisando todos os municípios do Brasil, para todas as culturas, fazendo o que a gente chama de crigagem por satélite, que é fazendo cruzamento de mapas, a gente, então, vê qual é hoje a produtividade real. Isso aqui são dados reais, né? IBGE, a nossa produtividade real e quais são as produtividades que nós temos que atingir para chegar num nível de produtividade máxima em cada município do nosso país, considerando todos os municípios. Então, vocês notem que nós estamos ainda num estágio de produtividade média abaixo, muito abaixo do nosso potencial como Brasil. Tá? Aqui, a gente transforma aquela produtividade em termos de dose, quilos por hectare, tanto de nitrogênio, tanto de fósforo e tanto de potássio, que nós temos que passar até 2061, 2062, para chegar na nossa produtividade potencial máxima. Ou seja, nós queremos dizer até aqui, sugerir e refletir que para o Brasil tentar atingir o desafio, superar o desafio que a FAO estabeleceu para 2050, daquele volume que ela dimensionou, nós precisamos ter todos os municípios de todas as nossas municipalidades com essa produtividade média potencial adubada. Ou seja, se a gente não tiver até lá, em 2050, a gente não consegue atingir aquele número. Por quê? Porque nós temos uma dosagem média ainda muito baixa pela dimensão, pelo tamanho do país e pela nossa variação de produtividade, que ainda se encontra em nível que nós podemos melhorar muito. Bom, tudo isso para refletir com vocês que a importância dos fertilizantes e, consequentemente, da mineração, que é a fonte desses importantes minerais para os nossos objetivos de país, né? Ou seja, para a gente conseguir manter a nossa segurança alimentar interna e, quem sabe, sustentar boa parte da segurança alimentar global, né? Não só alimentar, mas nutricional também. Aqui nós fazemos um pequeno resumo do marco da mineração, conforme os dados do próprio Ministério, né? Todo mundo conhece a situação atual. Aqui, fazendo uma análise do projeto de lei, tem questões, mais 3 minutinhos só, tem questões muito importantes que foram colocadas, mas nós refletimos que nós estamos com uma série de dúvidas em relação ao detalhamento do projeto de lei. E nós vamos fazer um resumo dentro do tempo disponibilizado para a gente refletir. Principalmente sobre a questão da CEFEM, né? Essa aqui também é material do próprio Ministério de Minas e Energia. Hoje é sobre o faturamento líquido. E a proposta receita bruta deduzidos os tributos. Aqui, em princípio, sem maiores detalhamentos, nós temos aí uma avaliação de potencial oneração para a atividade de mineração nesses minerais. Ou seja, aqui é um ponto de alerta para nós refletirmos juntos, né?
Aqui também outra dúvida que nós temos é em relação a cada bem mineral, sob o ponto de vista das alíquotas, né? Hoje nós temos 2%, então, como nós não conhecemos quais são os bens minerais que serão classificados em as suas respectivas alíquotas, aqui também é um ponto importante para a gente refletir, que também poderia, então, onerar mais ainda a natureza dessa atividade dentro da mineração que se refere a fertilizantes. Vale ressaltar que no Brasil, como vocês sabem, principalmente não, mas no caso do fósforo, a nossa característica geológica são de origem, ao invés da sedimentar, que são nos países como Marrocos, etc., a nossa é de origem ígnea, ou seja, ela é mais de difícil extração, né, com teores, concentrações mais baixas e, inclusive, mais custosas. Então, é importante a gente considerar e refletir e enxergar quais são os detalhes desses dois pontos que nos preocupam. E, finalizando, pessoal, é um resumo do resumo do resumo, é o que nós procuramos tentar passar nesses 20 minutos, pela vital importância dos fertilizantes minerais na produtividade agropecuária e a mesma nos resultados do agronegócio e, por conseguinte, na competitividade e sobrevivência do país, a condição atual demonstrada de forte dependência da importação deste insumo. Vocês viram lá que nós estamos importando em torno de 78% do consumo. Hoje, dados mais recentes, até 2014, está dando 78%. Se você pegar só a China, ela consome 33% de todo o fertilizante do mundo, mais 17% da Índia e mais 12% dos Estados Unidos. Para cada 1 quilo de adubo que você joga no solo do planeta, 620 gramas são desses 3 players, que por sua vez também são clientes nossos, mas também são grandes competidores. Então, em virtude dessa demonstrada forte, nós estamos com 5,6% do consumo. Só 6%. 6%. E os 3 somados, 62%. Ou seja, demonstrando, então, essa forte dependência da importação deste essencial insumo, aliado à sua expressiva taxa geométrica de crescimento anual de consumo, coloca o tema fertilizantes como uma questão estratégica e de segurança nacional e, portanto, políticas públicas que eliminem os gargalos hoje existentes e incentivem e contribuam para o aumento da competitividade da produção nacional tornam-se essenciais. Assim, é de suma importância a elaboração e implantação de um marco regulatório de mineração que contribua para o aumento da competitividade e sobrevivência da atividade e, consequentemente, do Brasil. E, finalizando, a gente reconhece, sugere e pede que a elaboração, detalhamento desse projeto de lei seja feita juntamente com a indústria, que, com certeza, nós vamos ter bons resultados. Muito obrigado.